Justiça manda soltar um dos envolvidos no ataque à estátua de Borba Gato em São Paulo. Como conta agora Camila Yunes? O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, acatou o pedido da defesa e determinou a soltura de Paulo Lima, conhecido também como Paulo Galo. Ribeiro Dantas concedeu a liberdade por entender que o motoboy não tem antecedentes criminais, não praticou ações violentas e colaborou com as investigações. O advogado de defesa, André Lozano, acredita que a prisão de Paulo tem um viés político e disse que ele vai responder o processo em liberdade. Volta para casa normalmente, agora o processo continuará seu trâmite normal. Se o Ministério Público achar conveniente, ele vai ser processado, vai oferecer denúncia e o Paulo Galo responde ao processo, porém em liberdade. Paulo foi preso no dia 28 de julho, quando se apresentou na delegacia, assumindo a participação no ato de vandalismo que incendiou a estátua do bandeirante Borba Gato em São Paulo. Além de Paulo, outras 2 pessoas foram indiciadas. O ataque à estátua gerou mobilizações nas redes sociais e provocou reações no Congresso. Parlamentares condenaram a ação e cobraram a discussão de uma lei que classifica esse tipo de ato como terrorismo. Autor de um projeto antiterror, o deputado federal Major Vitor Hugo defende rigor na punição nesses casos. Atitudes como essa são realmente deploráveis e o fortalecimento da nossa legislação penal certamente vai dificultar que tribunais, juízes, adotem decisões como essa, que, na nossa visão, são decisões equivocadas. Parlamentares, políticos e partidos de esquerda celebraram a soltura de Paulo Galo. Guilherme Boulos, do PSOL, e Manuela Dávila, do PCdoB, publicaram a comemoração nas redes sociais. Pois é, a liberação dele para que ele possa responder em liberdade está correta do ponto de vista jurídico, já que ele não tem antecedentes criminais e não oferece risco à sociedade, enfim, e está colaborando com as investigações. Agora, esse, logicamente, não é o caminho para se discutir, para se levantar um debate político como esse vândalo, que é o nome correto para esse sujeito, alegou, né? Quer dizer, não se deve destruir patrimônio público, estátuas ou o que quer que seja, para levantar um debate político. Então, não pode haver impunidade nesse caso para que isso não vire moda. Enfim, essa é uma situação, obviamente, completamente esdrúxula. A gente vê aí alguns políticos que não só comemoram a libertação dessa pessoa, como, de fato, defenderam esse ataque à estátua. Não se faz revolução derrubando estátuas, ainda que em muitas revoluções acabem em derrubada de estátuas. A história de Borba Gato é defensável perante, naturalmente, a história, o momento em que ele viveu e tudo mais. Mas o debate não é assim. Não se trata de um crime comum, mas um crime contra o Estado, colocou vidas em risco, fechou ruas e isso não deve ser tolerado. Pessoas assim devem ser tratadas como exemplo para evitar futuros questionamentos ao poder, ao Estado, ao estabelecimento de regras. Não é assim que se discute qualquer tema, ou na história, ou no município. A estátua, goste ou não, é uma propriedade do Estado que gastou muito. Tudo que se vai construir no Estado, município, eu digo o Estado de maneira geral, é muito caro. Então, é um erro dos tribunais superiores em soltar pessoas assim. Eles devem servir de exemplos e respeitar o Estado, que não pode ser desafiado. O Major Vitor Hugo tem razão em tentar criar no Congresso Nacional, que resiste, uma lei dura contra esse tipo de entendimento. Agora, o terrorismo deve muito mais, há uma urgência muito maior de ser regulamentado. O que é o narcotráfico, se não o terrorismo?